Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Felipe de História da Oficina do Estudante. Hoje, mais uma videoaula para você, tá ligado? Roda a vinheta que já eu tô de volta. Fala galera, estamos de volta aqui para começar mais uma videoaula de História. O tema hoje, nós vamos falar de diretas já, mas antes de começar eu quero saber se você já se inscreveu no canal da Oficina Estudante, já ativou o sininho para você acompanhar não só as videoaulas de história, mas as melhores videoaulas da internet para você acompanhar. Então, bora, se inscreva, ative o sininho que vai ser bem legal. Beleza? Tá pronto? Lápis e caneta na mão. Vamos lá. Vamos conversar então sobre história. Hoje eu escolhi um tema bem interessante para a gente conversar, que é falar sobre diretas já. A gente sabe que a ditadura militar brasileira, ela começou em 1964 e foi até 1985, um período muito difícil na nossa história, onde houve censura, prisões arbitrárias, tortura, e a gente já percebeu, ou percebia na década de 70, um desgaste desse modelo autoritário, principalmente após o período do milagre econômico, um ótimo tema também depois para a gente discutir numa videoaula. Mas hoje eu quero falar sobre esse desgaste que se adianta a partir da década de 80 em um momento de grave crise econômica brasileira. Como eu estava falando para vocês, após o fim do milagre econômico, o Brasil mergulhou numa grande espiral inflacionária e esse processo já na década de 80 atingia as três casas. A gente tinha mais de 100% de inflação, para mais, né? Mas para começar ali na década de 80, mais de 100% de inflação, e essa crise econômica corroía o salário dos trabalhadores, né? Sem contar os problemas econômicos que a gente vivia. Havia também problemas políticos, como eu mencionei para vocês, a gente percebia um desgaste muito forte desse modelo autoritário e um anseio por parte da população por democracia. Então a ditadura militar já se mostrava desgastada perante a sociedade, aquele discurso que legitimou o golpe de 1964, esse discurso anticomunista, ele já não colava mais. Então a sociedade brasileira, criticando, claro, o governo, responsabilizando o governo pela crise econômica e também pelo autoritarismo vigente, ansiava por democracia. E esses passos democráticos até o fim da ditadura foram dados primeiramente com a lei da anistia, que permitiu a volta de pessoas que eram perseguidos, exilados políticos, e em seguida a gente teve em 1982 as eleições diretas para o governo do estado. Então isso já pavimentava um caminho para o processo democrático brasileiro. Mas o que o brasileiro queria de verdade? Era votar. Então, havia um projeto, havia ideias que circulavam entre as camadas populares e entre os políticos de oposição, que era, sem dúvida nenhuma, garantir que as pessoas pudessem votar para presidente. Só que a Constituição de 1967 vetava isso. Então, a gente vê, né, aqui em 1983, um deputado do PMDB, do Mato Grosso, o deputado Dante de Oliveira, ele acabou lançando uma proposta de emenda à Constituição de 1967. A emenda era muito simples. Previa que, se aprovada, as pessoas, né, a população, votaria para presidente da República nas eleições de 1985. Essa campanha, né, ela vai ganhar corpo perante grandes lideranças da oposição, como o senador Teotônio Vilela, também como o político Ulisses Guimarães, dentre outras lideranças que estão até aí participando da política, como Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, entre outros, que vão encampar esse movimento pelas diretas. E não só os políticos, mas também a população. Grandes comícios foram realizados no Brasil inteiro, né? Nas grandes capitais a gente vê comícios acontecendo com milhares de pessoas, né, com um único pedido: votar para presidente da República, né, desejando que as eleições fossem diretas. O comício que mais chama a atenção é o comício no Vale do Anhangabaú, com a presença de lideranças políticas, sindicais, religiosas, jogadores de futebol, enfim, foi um movimento que uniu o Brasil. A gente teve 500 mil pessoas participando dessa mobilização e havia uma expectativa muito grande
de que a proposta, a emenda à Constituição fosse aprovada. No entanto, era necessário que pelo menos 2/3, né, do Congresso Nacional acabassem aprovando essa medida. Não era uma maioria simples, eram 2/3. A pressão era muito forte, a expectativa muito grande, mas a pressão dos militares acabou levando à derrota da emenda. Fala, prof, a galera votou contra isso. Na verdade, os militares usaram outra estratégia. Pressionaram alguns políticos para que eles simplesmente não fossem à sessão de votação. Foram 112 abstenções e com certeza esses votos fizeram falta. Faltaram 22 votos para que a emenda fosse aprovada. A proposta foi derrotada, o que gerou, evidentemente, uma tristeza muito, muito grande, uma decepção grandiosa, porque havia uma mobilização intensa por parte da população. E eu me arrisco a dizer que nós poderíamos ter um país melhor, diferente, se o final da ditadura se desse pelas mãos da população, por esse movimento democrático. Mas ela não foi aprovada. A gente foi para as eleições de 1985, foram eleições indiretas. O colégio eleitoral foi organizado e ali 2 candidatos se colocaram como os que estavam pleiteando a vaga de presidente. De um lado, do PMDB, Tancredo Neves, da oposição, e do outro lado, do PDS, Paulo Maluf. O Tancredo Neves leva a esmagadora maioria, 432 votos. Ele consegue a maioria, ele derrota o Paulo Maluf, e a vitória do Tancredo Neves acaba simbolicamente colocando um ponto final na ditadura militar brasileira. Essa página triste da nossa história foi encerrada com a vitória do Tancredo Neves. Enfim, é isso. Um breve resumo sobre esse movimento histórico importantíssimo. De novo, lembrando, se inscreva no canal da oficina, ative o sininho, é importante para que mais videoaulas sejam feitas para vocês. Legal? Um abraço, até mais!